Ele é um garoto tímido, mas acaba contratando uma namorada de aluguel e a leva pra casa. Eu sou o Zeon Anime e bora. Kazuya estava vivendo o sonho do jovem universitário de ter namorada. Mas do nada, sua namorada, Mami, terminou com ele e disse que queria o pepino de outro cara. Kazuya fica deprimido após ser dispensado, relembrando todas as vezes que tentou se aproximar dela. E chora ainda mais depois de imaginar outro cara com ela. Então, ele encontra um site para alugar namoradas, onde pode alugar uma garota para ser sua namorada. E enquanto imagina Mami curtindo outro homem, Kazuya se cansa e aluga uma garota para si. Na semana seguinte, a garota Chizuru aparece e Kazuya cede instantaneamente a sua aparência. No café, Kazuya não consegue acreditar que uma garota desse calibre está disponível para aluguel. Mas ela meio que o lembra da sua ex, Mami. Ele dá a ela o dinheiro do aluguel e eles começam um encontro. Eles vão a um aquário e Kazuya continua se rendendo toda vez que ela sorri para ele. Após o encontro, eles caminham juntos para casa, e Chizuru de repente segura a mão dele, deixando Kazuya nervoso. E quando se separam, ele não consegue acreditar que uma garota assim existe. No entanto, na internet, ele encontra o site de aluguel de namorada. E lá ele encontra avaliações sobre Chizuru, e como tudo o que ela fez era apenas uma atuação, incluindo segurar a mão, o que deixa Kazuya muito irritado. Este babaca deixa uma avaliação de 1 estrela pra ela. Então ele olha o saldo do banco, e mesmo que o pai dele tenha dado esse dinheiro pra ele gastar na faculdade, Kazuya aluga Chizuru novamente para um segundo encontro para poder dizer a ela como ela o machuca. Depois de dar o dinheiro a ela, ele pergunta se este trabalho a faz se sentir solitária por sair com caras de quem não gosta. Mas Chizuru diz a ele que ama este trabalho. Mesmo que Chizuru esteja tentando ser doce durante o encontro, Kazuya deixa claro que eles não estão namorando, com o que ela concorda nervosamente. Eles voltam a visitar o aquário, e lá Kazuya a critica por agir de forma falsa, enquanto ele se lembra de Mami, e está realmente desabafando sobre seu relacionamento passado. Chizuru rapidamente o puxa para um lugar privado, e lá ela o repreende por ser um idiota por alugá-la e pensar que ela realmente o amará. Ela continua insultando-o, chamando-o de perdedor mole, e Kazuya finalmente vê a verdadeira Chizuru. Então ela coloca a máscara novamente e pergunta se ele ainda quer continuar. Mas, de repente, Kazuya recebe uma ligação dizendo que sua avó desmaiou, e quando ele corre para o hospital, Chizuru o segue, já que o tempo de aluguel dela ainda não acabou. Então descobre-se que a sua avó, Nagomi, está bem, e eles pedem a Kazuya para apresentar a garota que está com ele. Enquanto os pais começam a ridicularizar a ideia de este perdedor ter uma namorada, Kazuya apresenta Chizuru como sua namorada, o que surpreende todos. Então Chizuru se levanta e se apresenta graciosamente a eles, o que choca ambos os pais e faz Nagomi chorar, querendo ter netos rapidamente antes de ser vencida pela vida e descansar com Kobe. Então os pais deixam Kazuya e Chizuru a sós com a velha, e ela pergunta ao casal se eles já batem palmas. E enquanto Kazuya começa a entrar em pânico, Chizuru responde calmamente que ela quer saborear esse momento na primeira noite de casamento. Nagomi aprova que ela comece a fazer barulhos felizes com o neto rapidamente. E de tanta empolgação, Nagomi vai procurar seus companheiros fósseis para mostrar que seu neto perdedor e virgem é capaz de conquistar uma gata. Então Chizuru começa a entrar em pânico, pois sua própria avó está hospitalizada aqui, e não sabe que Chizuru é uma namorada de aluguel. Eles tentam fugir, mas como as avós estão perto, eles se escondem em um quarto vazio do hospital. Eles discutem planos de fuga, mas as avós estão se aproximando do quarto deles, então eles se escondem debaixo do cobertor. Em sua posição cheia de tramas, Kazuya não consegue se conter e levanta seu torpedo que quer desesperadamente sair. Nagomi os vê e pensa que é um paciente, e Chizuru finge ser uma velha para tirar Nagomi do quarto. De repente, o clima fica mais doce, e Kazuya, que está lentamente cedendo, quer aplaudir, mas Chizuru o joga fora da cama. De repente, um velho vegetal entra e é a avó de Chizuru, Sayuri. Nagomi aparece e diz a ela que é seu neto com Chizuru, fazendo Sayuri pensar que sua neta está namorando Kazuya. Percebendo que estão encrencados, Kazuya tenta confessar a verdade, mas Chizuru intervém e conta às duas velhas que está feliz por saber que sua avó é amiga da avó de seu namorado. Depois disso, as avós ficam excessivamente animadas, falando sobre como seus netos serão fofos, e tanto Kazuya quanto Chizuru ficam infelizes ao ouvi-las. Depois, percebendo que não querem magoar os sentimentos da família, eles decidem fingir que se separam. Então, Kazuya desabafa com Chizuru sobre como a família dela tem uma loja de bebidas liderada pela avó dele após a morte do marido, e ainda tem que criar uma criança. Desde então, a família dele tratou a avó como uma deusa, e que ela desejava ver Kazuya encontrar alguém antes de morrer, e por isso, Kazuya quer realizar o desejo dela. Kazuya conta a Chizuru como Mami terminou com ele, mesmo ele querendo que ela conhecesse sua família, e que alugar Chizuru foi seu desespero por não querer ficar sozinho após o término. Então ele diz a ela que um dia terá uma namorada de verdade para deixar sua avó orgulhosa, não uma falsa. Chizuru sorri e de repente lhe dá um tapa, dizendo que ele é ridículo por fazer um monólogo assim para uma estranha. Então Kazuya pede desculpas e agradece a ela pelo dia, e Chizuru diz a ele que, assim como ele, ela quer fazer sua família feliz fazendo este trabalho, e se ele se sentir solitário, Chizuru diz a Kazuya para dar-lhe um telefonema. No entanto, Kazuya está determinado a nunca mais chamá-la ou qualquer garota de aluguel, pois ele quer algo real.
No telefone dela, Chizuru vê que Kazuya deu a ela uma avaliação de 5 estrelas, o que a agrada. Na escola, Kazuya vê sua ex, Mami, com outro cara, e embora isso o machuque, ele quer seguir em frente. Seus amigos aparecem perguntando se ele viu o novo vídeo da Mia Malkova, e ele diz que sim, mas de repente uma garota deixa cair seus papéis na frente dele de surpresa. Kazuya olha pra ela e percebe que é a Chizuru, em sua forma real. Eles congelam por um segundo, mas Chizuru rapidamente sai da área e quando os amigos de Kazuya, Kaibe e Shun perguntam sobre ela, Kazuya finge que não a conhece. Depois disso, Chizuru puxa Kazuya de lado e faz ele prometer que manterá seu trabalho em segredo. E após ele concordar, ela diz para nunca mais alugá-la. De volta à sua casa, quando Kazuya está jogando fora o lixo, ele percebe que Chizuru está ao seu lado e mora ao lado. Ela rapidamente corre para dentro e diz a ele para não se envolver em sua vida de forma alguma. Mais tarde, a sua avó liga e diz que quer visitá-lo e pede para conhecer Chizuru. Kazuya começa a entrar em pânico, não querendo ver a avó chorar. Então vai até Chizuru e começa a implorar para ela ajudá-lo. No entanto, Chizuru recusa, mostrando a ele as regras do aluguel que proíbem levá-la para o quarto privado dele. Então, ela diz a Kazuya para confessar a verdade e comer cocô. Momentos depois, a avó, Nagomi, aparece, critica seu quarto com aparência desleixada, contaminado com suas coisas, e pergunta sobre o paradeiro de Chizuru. Kazuya sai fingindo que está em uma ligação telefônica e rapidamente vai ao quarto dela. Ele finge ser um entregador entregando seu brinquedo em forma de pepino, e quando ela abre a porta, Kazuya tenta invadir e implora que ela o ajude. No entanto, Chizuru expulsa esse perdedor e diz para ele engasgar com a sujeira. No entanto, Chizuru se sente um pouco mal pelo que fez e escuta através da porta ao lado. Lá, antes que Kazuya diga qualquer coisa, a avó dela diz a ele que já sabia que ele terminou com Chizuru por ser um namorado muito relaxado. Ele pergunta se ela está zangada com ele ou com Chizuru, mas Nagomi diz que não, e afirma que sempre soube que Kazuya não era um galã com habilidades divinas, já que só trazia seus amigos homens para casa para brincar. Ela confessa que ver Chizuru apaixonada por seu neto lhe trouxe felicidade. E aqui Kazuya percebe a amarga verdade de que uma garota como Chizuru nunca namoraria um fracote como ele de verdade. Assim que Kazuya está prestes a confessar a verdade, Chizuru aparece com sua comida caseira, o que leva Nagomi a abraçá-la e dizer que acredita que Chizuru é a pessoa certa para Kazuya. Chizuru olha para Kazuya chateada e ele implora para ela continuar fingindo só mais um pouco, o que ela faz. Depois, quando a avó vai para casa, diz a Kazuya para trazê-la consigo quando vier visitar e exige que eles se casem e lhe deem 20 netos. Então, enquanto Chizuru volta para o seu quarto, Kazuya lhe dá dinheiro e pede para alugá-la novamente para a visita ao hospital na quarta-feira. Em vez de rejeitar, Chizuru aceita e estabelece regras de que eles devem permanecer estranhos na faculdade e que a relação deles é puramente transacional, com ela como namorada de aluguel. Ela diz a ele que ele pode alugá-la toda quarta-feira para visitar a avó, e Kazuya concorda. Na manhã seguinte, Kazuya acorda se masturbando pensando em Mami para começar o dia. Então ele encontra Mami na escola, deixa cair o livro e rapidamente cede ao seu charme fofo. Aparência. Ele tenta dizer algo, mas paralisa e Mami lhe entrega o livro e vai embora. E enquanto ela se afasta, Kazuya imagina sua própria morte pelo snusnu de Mami, referindo-se às coxas dela, o esmagando até a morte. Seus amigos aparecem e começam a zombar dele por ter sido dispensado por Mami e não ter ficado com ela antes, mas Kaichi o aconselha a seguir em frente e esquecer Mami. Na quarta-feira, Chizuru lembra-o sobre a visita ao hospital e com uma expressão neutra pede seu pagamento. E depois de recebê-lo, ela ativa seu modo namorada e eles visitam a avó, o que a deixa feliz. Então, eles continuam seu encontro. Mas ali os amigos de Kazuya os notam. E enquanto Kazuya está com medo de que reconheçam Chizuru, eles tentam salvá-lo pensando que Chizuru faz parte de um culto tentando atrair Kazuya para se juntar. No entanto, Kazuya apresenta Chizuru como sua namorada, o que os choca. E em vez de negar, Chizuru confirma, o que eles não conseguem acreditar. Kazuya começa a pensar que ele é incrível e gaba-se para esses plebeus que ele conquistou uma gata, mas então eles perguntam se ele já conquistou a Chizuru e fez barulhos felizes juntos, o que Kazuya nega, e os rapazes o elogiam por ser um bom homem. Depois eles convidam o casal para beber com eles junto com outras pessoas, e, embora Chizuru não queira, Kazuya aceita e arrasta Chizuru com ele. Kazuya começa a pedir desculpas e implora para ela ir junto com ele para que suas avós não descubram, e com o coração pesado, Chizuru aceita. No bar, todos estão chocados porque Mami também está lá com eles e a situação fica apimentada. No entanto, enquanto Kazuya fica pensando demais, pois ainda tem sentimentos pela ex, Mami diz a todos que seguiu em frente e que não tornem as coisas constrangedoras para a nova namorada de Kazuya. Então, Kazuya vai ao banheiro e começa a imaginar Mami com outro cara depois que ela diz que seguiu em frente, e quando ele volta, Mami está sentada em frente. Ela começa a falar mal de Chizuru, sobre como Kazuya é um perdedor virgem que tem uma libido alta, e fica excitado sempre que eles se dão as mãos, e Kazuya simplesmente aceita a falta de respeito. No entanto, Chizuru defende Kazuya e diz a Mami para colocar o punho onde o sol não brilha, mas em vez de apoiá-la, Kazuya na verdade defende a atitude de Mami.
Vendo essa besteira, Chizuru vai embora e Kazuya fica bebendo. Mais tarde, depois de beber, Mami agradece Kazuya por defendê-la e diz que ele foi tão masculino naquela hora e de repente ela o convida para ir à casa dela. Ela diz a ele que mentiu sobre ter um namorado só para deixá-lo com ciúmes. Depois de ouvir isso, Kazuya fica animado para ir à casa dela fazer yoga quente, mas Mami recebe uma mensagem do irmão e diz a Kazuya que ele não pode ir hoje, destruindo seus sonhos. No entanto, após o convite dela, Kazuya percebe que ainda tem uma chance e sai correndo querendo vomitar. Mami ajuda-a dando-lhe água e depois de ceder aos planos e à gentileza dela, Kazuya a convida para sua casa. Ele começa a usar suas reis de perdedor dizendo como os seus bolos são rechonchudos, mas Mami o trata como se ele estivesse bêbado e o acaricia na cabeça. De repente, Mami começa a falar mal de Chizuru, dizendo a Kazuya que ela é vulgar e tem uma atitude ruim por enfrentá-la. Mas em vez de concordar, Kazuya defende Chizuru e diz a Mami que, embora ainda goste dela e esteja disposto a aceitar seus insultos, ele se recusa a ver Chizuru ser insultada. Kazuya foge deixando Mami chateada e vai até Chizuru para se desculpar. No entanto, Chizuru o tranquiliza dizendo que não está brava, pois é apenas uma namorada de aluguel, e pergunta se ele voltou com Mami. Kazuya diz a ela que falhou, assim como falhou em seguir em frente com sua primeira namorada, Mami. Ele começa a chorar sobre como ele é um perdedor patético, mas ela diz que se importar com o relacionamento dele não é nada patético. Ela diz que está sempre disponível para alugar para amenizar sua solidão. Dias depois, Kazuya se junta ao seu grupo de amigos na praia, pensando que Mami não o quer lá. Mas Kaibe lhe diz que Mami é quem quer que ele e Chizuru venham juntos. No entanto, depois de todo o dinheiro que ele gastou nas últimas semanas, Kazuya não pode levar Chizuru junto. Como um verdadeiro amigo, Kaibe diz a Kazuya para tratar Chizuru adequadamente como uma namorada. Então, eles chegam ao resort e, como o otário que é, Kazuya mal pode esperar para ver Mami em seu traje de banho e quer perguntar a ela como se sente, acreditando que sua avó também irá amá-la. Enquanto isso, Mami está em sua conta falsa falando mal de Chizuru e prometendo que vai terminar o relacionamento de Kazuya com ela, enquanto a própria Chizuru também está perto da praia com suas amigas. Então, Mami aparece com seu maiô especial da América. E Kazuya não consegue tirar os olhos das curvas da liberdade. De repente, Mami pede desculpa pelo que fez no outro dia e começa a falar com Kazuya sobre a época em que namoravam e como queriam ter uma dúzia de filhos juntos, o que deixa Kazuya contente. No entanto, Mami faz Kazuya se sentir culpado por namorar Chizuru e interromper seu futuro com Mami como sua bebê. Mamãe, após ouvir isso, Kazuya está prestes a contar a ela a verdade até que Chizuru e sua amiga aparecem. Mas ninguém reconhece Chizuru com seus óculos. Ela finge não conhecer Kazuya e se afasta, o que deixa Kazuya feliz. Então Mami o usa e seduz Kazuya para continuar o que ele estava dizendo, mas seus amigos o interrompem pedindo para jogar. Mais tarde, no banheiro, Kazuya está em conflito sobre contar a Mami que Chizuru é sua namorada de aluguel por medo de que seus amigos e Mami o rotulem como a escória do Terra. De repente, Chizuru entra e Kazuya a força a entrar, e eles começam a se interrogar sobre por que estão aqui. Então Kazuya conta a Chizuru sobre seu progresso com Mami e como ele deseja não magoar os sentimentos de Chizuru. Mas isso dá arrepios em Chizuru, e ela dá a ele um choque de realidade, dizendo que uma garota poderosa como ela nunca amaria um fracassado como ele. De repente, Mami aparece do lado de fora do banheiro e pergunta ao Kazuya, que está em pânico, quem está com ele no banheiro. Kazuya tenta mentir, mas Mami o desmascara e tenta abrir a porta. Mas então Chizuru sai parecendo uma delícia. Mami e os rapazes não podem acreditar que a própria deusa está aqui, e os rapazes começam a interrogar Kazuya sobre o porquê dela estar com ele no banheiro, dizendo para ele não tocar na Chizuru com esse pepino dourado. Enquanto isso, Mami percebe o quanto de trama Chizuru tem, recua e vai pra fora começar a twittar em sua conta falsa como ela quer que Chizuru escorregue no chuveiro. Depois disso, Chizuru se junta a eles e eles interrogam Chizuru sobre seu relacionamento e Kazuya responde com mais mentiras sobre como Chizuru se apaixonou pelo seu rosto bonito, o que irrita Chizuru. Kazuya foge para a praia para se acalmar, mas Mami está lá atrás de uma pedra, pedindo ajuda a ele. E quando ele vai ajudar, Mami aproveita a oportunidade e o beija. Enquanto isso, Chizuru está dizendo aos outros como confia que Kazuya será leal. Quando se conhecem, Kazuya se apaixona por Mami à primeira vista e então tudo acontece rapidamente quando ele a convida para ser sua namorada. Eles saem em encontros, se divertem e completam as frases um do outro, apesar de Mami estar fora do alcance dele. Mas assim como Kazuya, que nunca namorou ninguém, Mami diz a ele que ela é igual, fazendo dele o primeiro. Então eles dão o primeiro beijo e o beijo dela parece o mesmo que Kazuya está sentindo agora na praia com ela. Depois do beijo, ela implora para ele esquecer o que acabaram de fazer e agir normalmente com os outros. No entanto, Kazuya não consegue esquecer como sua língua acabou de brincar de twister com Mami. E em sua cabeça degenerada, ele imagina que Mami o queria de volta, depois de vê-lo com
Chizuru. De repente, Nagomi liga e diz a Kazuya que ela receberá alta do hospital e quer ver mais a Chizuru. Enquanto Kazuya está feliz em saber que sua avó está saudável, ele se sente culpado por todas as mentiras que contou a ela. Então os amigos começam a interrogar Chizuru sobre sua mansão rica, que é uma mentira que Kazuya lhes contou, e como eles querem visitar a casa dela. Eles perguntam a opinião de Kazuya e ele olha pra Mami, que tem seu coração, e percebe que é melhor contar a verdade para acabar com sua falsa relacionamento. Ele confessa a eles que ele e Chizuru estão planejando terminar, pois perderam os sentimentos um pelo outro. E enquanto todos acham que isso não é da conta deles, Kaibe se levanta e dá um soco na cara feia de Kazuya. Eles começam a brigar e, como um verdadeiro amigo, Kaibe diz a ele que está desapontado em ver seu amigo Kazuya se tornando um perdedor sem espinha dorsal e integridade, e o critica por suas besteiras, dizendo que viu Kazuya babando por Mami, enquanto ainda estava namorando. Chizuru. Ele diz a Kazuya para amar sua amada com todo o coração em vez de ser um macaco sem cabeça. Mas Kazuya se levanta e diz a Kaibe que ele nunca saberá sua dor após perder Mami como namorada. Então Kaibe volta sua atenção para Mami e diz a essa vadia para parar de iludir Kazuya, apesar de tê-lo largado, o que choca Mami profundamente. Os outros os separam e dizem a Chizuru que ela deve ir embora, o que ela faz. Kazuya também se afasta e começa a pensar no que o todo-poderoso Kaibe disse a ele. Mas então ele encontra Chizuru, que o elogia pela honestidade, apesar de seus amigos não conhecerem a verdade. Kazuya conta a Chizuru sobre sua avó ter recebido alta e que ela não precisará mais acompanhá-lo, e Chizuru revela que a avó dela está na mesma situação e que é o momento perfeito para o rompimento deles. Antes de ir embora, Chizuru diz a Kazuya que terminar com ela foi o seu primeiro passo para se tornar um homem, e que namorar com ele, embora de mentira, foi bem divertido para ela, o que mexe com os sentimentos de Kazuya. Mais tarde, Kaibe confronta Chizuru e pede a ela para conversar em particular. Enquanto Kazuya caminha pensando no que Kaibe fez com ele passa por Kaibe e Chizuru sozinhos na praia, conversando. Ele escuta Kaibe sendo o melhor amigo de todos em toda a... Kaibe diz a Chizuru que conhece Kazuya desde criança. E mesmo assim, Kazuya era um romântico incorrigível que era irremediavelmente otimista. Ele conta a história de como uma vez destruiu a planta de Kazuya e não contou a ninguém, mas Kazuya continuou cuidando da planta, acreditando que ela se transformaria em algo bonito. Quando Kaede quis se desculpar por culpa, a planta realmente cresceu e se tornou a flor mais bonita que ele já tinha visto. E isso fez Kaede sentir-se tanto ciumento quanto comovido. Ele diz a Chizuru que, embora Kazuya seja um idiota, ele também é bondoso e que não a decepcionará se ela lhe der outra chance. Ele lhe entrega um par de ingressos para um passeio de balsa e, de repente, Kazuya é latido por um cachorro, o que o revela. De vergonha, ele se desculpa com Kaede, mas Kaede apenas deixa o casal sozinho e lhes deseja o melhor. Após isso, Chizuru entrega o bilhete a Kazuya e afirma que o passeio de ferry será a última vez dela com ele. No ferry, embora Chizuru esteja enjoada, ela se força a ajudar Kazuya a corrigir suas mentiras e o incentiva a voltar com Mami. Kazuya agradece a Chizuru por toda a ajuda e promete nunca mais contatá-la, encerrando o relacionamento deles. Então Mami liga para Kazuya pedindo que ele se encontre com ela na piscina do hotel para um pouco de exercício quente e intenso. Enquanto isso, a doença de Chizuru está piorando, e quando ela se apoia nas grades, ela acidentalmente cai do ferry. Todos começam a entrar em pânico e Kazuya, enquanto está no telefone, rapidamente toma uma atitude, deixando de lado sua chance de ficar com Mami e pula do ferry para salvar Chizuru. Apesar de saber em sua cabeça que não deveria ter sentimentos por ela, Kazuya ainda tenta alcançá-la. Então Chizuru acorda com Kazuya ao seu lado, percebendo que ele a salvou. Chizuru percebe que Kazuya não está acordando ou respirando, então tenta reanimá-lo no peito, enquanto o chama de idiota por salvar uma alugada como ela. Percebendo que ele não está acordando, Chizuru usa seu último recurso. Enquanto Kazuya está lentamente se esvaindo para um isekai e começa a se desculpar com todos por ser um perdedor, Chizuru o beija e lhe dá um novo sopro de vida. Kazuya acorda e olha para a bela Chizuru, percebendo o que ela fez. Depois eles são repreendidos por pessoas e Kazuya perde sua chance com Mami. Mas quando ele agradece a Chizuru por salvá-lo, ela diz que é porque ela é sua namorada e Kaede rapidamente provoca Kazuya sobre isso. Na ambulância, Chizuru lentamente se lembra de como Kazuya a salvou, parecendo o Aquaman de Jason Momoa. E aqui, Chizuru fica corada. No dia seguinte, os amigos buscam Kazuya no hospital, chamando-o de versão perdedora de Baywatch. E quando Kazuya tenta falar com Mami, ela o ignora. Depois que chegam em casa, Kaede aconselha Kazuya a continuar namorando Chizuru. E quando ele nega, Kaede diz que pular de uma balsa para salvar alguém é amor no seu auge. Ouvindo isso, Kazuya começa a pensar sobre quando Chizuru o beijou e em um possível romance. Mas Kazuya nega rapidamente, considerando impossível. De repente, Chizuru aparece atrás dele e vai para o seu quarto, e Kazuya diz a ela que vai alugá-la mais uma vez para agradecê-la por tudo, mas ela apenas o ignora. Kazuya vai para o seu quarto, e no seu telefone, seus amigos enviam as fotos da praia, incluindo Mami na sua atrevida América.
Num piscar de olhos, Kazuya começa a trabalhar no seu amigão lentamente crescendo, imaginando Mami fazendo um cardio quente com ele. Mas de repente, Chizuru aparece em sua mente, perturbando sua sessão divertida. Enquanto ele tenta se concentrar apenas na Mami, Chizuru continua aparecendo e acaba sendo o material principal para a sua pequena sessão. Aqui, Kazuya percebe que tem sentimentos por Chizuru para sempre no seu lenço. De volta à escola, Kazuya encontra Chizuru e começa a corar, e Chizuru rapidamente puxa suas amigas para fugir. Após ver isso, Kazuya realmente percebe que seu coração pertence a ela. Dias depois, Kazuya e sua família vão juntos a uma fonte termal. Lá, Nagomi revela que convidou sua amiga Sayuri, e após vê-la, Kazuya começa a entrar em pânico, imaginando se Sayuri trouxe sua neta, mas parece que ela não trouxe. Então Nagomi entrega a chave do quarto a Kazuya, e quando ele sai, as duas velhas começam a rir dele. Em seguida, Kazuya vai para seu quarto estranhamente destrancado, e dentro há pertences de alguém, o que o confunde. De repente, Chizuru sai do banheiro parecendo uma doçura e se cobre. Percebendo o que está acontecendo, Chizuru vai encontrar as velhas para mandá-las encontrar o harém cedo, mas as duas avós simplesmente dizem ao casal para começar e fazer alguns netinhos fofos. No quarto, eles não conseguem acreditar na situação em que estão, e enquanto Kazuya não resiste a espiar as curvas de Chizuru, ela se levanta e diz a Kazuya que vai contar a verdade para a avó na fonte termal. No entanto, ela entra e apenas Nagomi está lá, e vendo a oportunidade, Nagomi lava as costas de Chizuru, e lhe diz que seu corpo cheio de curvas em breve pertencerá a seu neto Kazuya. Nagomi então diz a Chizuru que esta viagem é para lembrar de seu falecido marido, e embora ela esteja triste e solitária, também se sente grata por poder encontrar Sayuri como amiga, e Chizuru como sua futura neta. Então, Chizuru pergunta a Nagomi como ela se sentiria se descobrisse que Chizuru está mentindo sobre quem ela é. Mas em vez de raiva, Nagomi diz a Chizuru que a amará e aceitará de qualquer forma. Mais tarde, Chizuru decide aproveitar suas férias e janta com Kazuya, soltando risadas que ele nunca tinha visto antes. Depois disso, Kazuya quer dormir no banheiro para não incomodá-la, mas Chizuru o impede e diz para ele dormir no mesmo quarto que ela. Percebendo o que acabou de pedir a ele, o cérebro degenerado de Kazuya começa a funcionar pensando no que Chizuru fará com ele esta noite. Mas quando Chizuru o vê no espelho, ela lhe dá o especial de Street Fighter e diz que ele parece estranho. Ela o avisa que se ele tentar algo esquisito, o FBI vai invadir sua casa e cortar suas joias de bebê. Enquanto luta para dormir, Kazuya se lembra de como Chizuru o salvou e se pergunta se ela tem sentimentos por ele. Então ele pergunta por que ela o salvou. No entanto, Chizuru está dormindo e não responde, o que leva Kazuya a observá-la e pensar consigo mesmo como ela é incrível como pessoa em comparação a ele e... Agora Kazuya quer conhecê-la melhor. Sabendo o quanto ele é um perdedor covarde, Kazuya diz a Chizuru que sente que pode crescer se continuar com ela, como quando pulou de uma balsa. Apesar de se sentir culpado por arrastá-la para os seus problemas, Kazuya reúne coragem e pede para ela continuar sendo sua namorada de aluguel e para continuar mentindo para os outros sobre o relacionamento deles. De repente, Chizuru responde e concorda com o que ele pediu, mas dá um ultimato de que continuará com ele para ajudá-lo a crescer como pessoa e conseguir uma namorada de verdade. Dias depois, Kazuya anuncia aos seus amigos que ele voltou com Chizuru, e enquanto seus amigos estão felizes por ele, Mami não está. Após isso, Chizuru estabelece algumas regras básicas que ele deve continuar pagando por ela. E enquanto ela fala, Kazuya se distrai com o quanto ela é um mulherão. Então, Kazuya paga pelas bebidas e se sente mal por ter que pagar por uma namorada. Mas Chizuru assegura a ele que o ajudará a encontrar a mãe ideal para seus filhos. Eles encontram Shun e ele diz a Kazuya que também arrumou uma namorada e os convida para um encontro duplo. Enquanto ele cochila, uma garota esbarra em Kazuya, mostrando-lhe seu pedacinho do paraíso. Chama-o de idiota e sai correndo sem dar a Kazuya a chance de se defender. Depois, eles se encontram com Shun para o encontro e Kazuya ainda não consegue acreditar que uma garota namoraria esse panaca. Shun chega com a garota que Kazuya encontrou anteriormente e a apresenta como Ruka. Kazuya não consegue acreditar que um belo exemplar como Ruka namoraria um tanso como Shun, e Chizuru fica com ciúmes ao vê-lo babando por Ruka. Eles então começam o encontro fazendo escalada, e Kazuya não consegue parar de olhar para Chizuru enquanto ela luta para escalar. No entanto, ela rapidamente melhora, ao contrário de Kazuya e seus braços de espaguete, mas Ruka também está com dificuldades e recusa o encorajamento de Kazuya. Enquanto as meninas brincam juntas, Kazuya pergunta a Shun como ele, um gremlin feio, consegue conquistar uma garota como Ruka. E enquanto Shun fica confuso sobre por que ele perguntou, apesar de já ter Chizuru, ele diz a Kazuya que garotas como Ruka gostam de um homem de verdade. E depois de ouvir isso, Kazuya sente que é exatamente o oposto. Percebendo que ele está desanimado, Chizuru encoraja Kazuya dizendo que seu esforço para conquistar Mami não será em vão. Mas no fundo, é Chizuru que Kazuya quer. Ela lhe oferece a bebida dela, e quando ele aceita, ela diz a Kazuya para não lamber a saliva que ela deixou. Ruka aparece e pede para falar com Chizuru em particular.
Então, enquanto Chizuru age toda fofa, Ruka diz a ela que sabe que ela é uma namorada de aluguel. E enquanto Chizuru tenta se salvar, ela começa a entrar em pânico e rapidamente conta isso a Kazuya. Eles percebem que estarão encrencados se as pessoas descobrirem, então tentam criar um plano para contrapor Ruka. Mas Chizuru não se importa e apenas diz a Ruka que está realmente namorando Kazuya. No entanto, Ruka não acredita e diz para eles se beijarem para provar. Ruka revela que, depois de ouvir sobre o heróico salvamento de Kazuya no mar, o beijo deveria ser uma saudação para eles. Enquanto Kazuya está em pânico, Chizuru se aproxima dele para um beijo. Mas em vez disso, ela finge beijá-lo atrás do telefone como cobertura e diz a Ruka que isso deve ser suficiente como prova. No entanto, Ruka ainda não acredita, o que faz o casal entrar em pânico. E quando Shun volta, Kazuya inventa uma desculpa para Chizuru sair rapidamente, com medo de que Ruka peça a ela para aplaudi-lo. Depois que Chizuru sai, Kazuya fica de vela com Shun e Ruka, recusando-se a deixá-los caso Ruka revele o feijão. No entanto, Ruka vai para casa, o que choca Kazuya com a rapidez do encontro de Shun. Percebendo que precisa fazer algo, Kazuya vai atrás de Ruka para fazê-la calar a boca. Mas ela já está esperando por ele, dizendo a Kazuya que sabe a verdade. Ele tenta convencer Ruka de que está namorando Chizuru, e enquanto isso, acidentalmente faz um touchdown com as bolas de boliche dela, resultando em ele mesmo ficando zombou. Enquanto ela se afasta, ele continua tentando convencê-la. E após algumas tentativas, Ruka assegura a Kazuya que não contará a ninguém sobre seu relacionamento de aluguel. Ele conta a verdade para Ruka sobre ter sido dispensado por sua ex, e alugar Chizuru para ajudá-lo a lidar com suas feridas, apenas para cometer o erro de apresentá-la à família como sua namorada de verdade, e confessar que não quer deixar sua avó triste. Ele pega um gravador de voz, implorando pra Ruka falar nele e promete ficar quieto. Vendo essa besteira, Ruka foge e quase correndo para uma senhora idosa, ela escorrega nas escadas. Mas Kazuya consegue salvá-la, colocando seu corpo em risco. Kazuya começa a implorar pelo bem de Chizuru, dizendo a Ruka que não quer que Chizuru seja afetada, já que ela é a melhor namorada do mundo. E depois de ver seu desespero genuíno, Ruka diz a ele que ela também é uma namorada de aluguel. Após isso, Kazuya conta a Chizuru o que aconteceu, e ela fica com raiva e quer descobrir qual é a agência de Ruka para apresentar uma reclamação por colocar uma colega namorada de aluguel em risco. Chizuru descobre e percebe que Ruka provavelmente fez a mesma coisa para descobrir que Chizuru é uma namorada de aluguel. Vendo como eles estão juntos em um restaurante, Kazuya usa o dele e chama Chizuru de boa menina por querer estar com ele sem receber, e isso deixa Chizuru tanto irritada quanto embaraçada, e ela diz pra ele não ter ideias, para ficar de olho na Ruka. No dia seguinte, Kazuya pede a Shun para se encontrarem para que ele possa perguntar mais sobre Ruka, mas de repente, a própria Ruka aparece e diz a Kazuya que está ali para encontrá-lo. Então Shun aparece e Kazuya a leva para um lugar privado, percebendo que isso parece ruim diante de Shun. De repente, Ruka pede a Kazuya para abraçá-la, mas Shun entra na sala. Então Kazuya leva Ruka para se esconder com ele debaixo de uma mesa. Ruka coloca a mão de Kazuya em volta dela, pega o celular e ele começa a apitar, o que alerta Shun. O celular mostra que seus batimentos cardíacos aumentam, e ela começa a ficar agitada. Quando Shun os encontra, apesar das tentativas de Kazuya de consertar a situação, Ruka agradece a Shun por alugá-la, expondo-o por usar namoradas de aluguel, o que destrói seu orgulho como homem. Apartamento, Kazuya informa Chizuru sobre o que aconteceu e até ela se sente mal por Shun que foi exposto. No entanto, Kazuya sente que há algo mais sobre Ruka, que age de maneira estranha perto dele. E como se os deuses da trama gostassem de brincar, Ruka aparece na frente dele, fazendo Kazuya e Chizuru entrarem em pânico. Ruka sabe que Chizuru mora ao lado dele, e os acusa de terem um relacionamento inapropriado, apesar de ser apenas aluguel. De repente, ela começa a mexer, pega o telefone para gravar áudio e promete não expô-lo somente se Kazuya namorar com ela. Com o peito cheio, Ruka diz a Kazuya que gosta dele depois de ver o que ele fez por Chizuru, e acredita que Kazuya trataria uma namorada de verdade ainda melhor do que uma de aluguel. Assim que Kazuya começa a imaginar namorar Ruka, Chizuru sai do quarto e diz a Ruka que ela está dificultando as coisas para Kazuya. Mas Ruka rebate e diz a Chizuru que ela também dificultou quando Kazuya tentou avançar a trama com ela. Ouvir isso deixa Chizuru enojada, mas Kazuya as acalma e pede para conversarem lá dentro. Então, Kazuya leva Chizuru para o seu quarto, o que ela faz alegremente. E Ruka acusa de quebrar uma regra de namorada de aluguel, acusando-a de já ter batido palma para ele. Enquanto Ruka também entra e tenta marcar seu território, eles pedem para ela esperar do lado de fora, e ela concorda apenas porque Kazuya pediu. Então, enquanto Kazuya admite que acha Ruka interessante, ele também não quer machucar Shun namorando ela. E Chizuru concorda com seu sentimento, apesar de ter prometido ajudá-lo a arranjar uma namorada. Querendo garantir o segredo, Kazuya tem a ideia de contar a verdade a Shun para que, por sua própria vergonha de alugar Ruka, ele não exponha Chizuru também como uma alugada, mesmo que Ruka lhe diga para fazer isso. Então, Kazuya pula pela janela para encontrar Shun depois de dizer a Chizuru para distrair Ruka. No entanto, Ruka invade, fazendo Kazuya cair. Assim que Ruka está prestes a persegui-lo, Chizuru tenta convencê-la a parar, mas Ruka diz a Chizuru que procurou por alguém como Kazuya a vida toda. Ela alcança o Makano Kazuya e enquanto ela quer namorar,
Kazuya implora pra ela parar, pois não quer magoar os sentimentos do amigo dele. De repente, Ruka começa a chorar e desabafa com Kazuya, dizendo o quanto o ama apesar de tudo estar contra ela. E que ela não contará a verdade a ninguém. Depois de ouvir isso, Chizuru aconselha Kazuya a namorar Ruka depois que ela convence Chizuru de que realmente ama Kazuya. E após alguma consideração, Kazuya concorda. Ele rapidamente se arrepende, pois Ruka é uma namorada pegajosa que lhe dá regras estritas e sai com ele constantemente, afastando-o de Chizuru e deixando-o deprimido. De repente, ele ouve Chizuru no chuveiro, e após 10 segundos de euforia, ele ganha clareza e percebe que precisa se afastar de Ruka. No entanto, Ruka aparece na faculdade dele, mais grudenta do que nunca. Então, Kazuya a puxa de lado e implora para ela não fazer isso na faculdade onde Shun pode vê-los. Embora Ruka tenha uma objeção, ela concorda com o pedido dele e pede que ele vá ao cinema assistir ao especial de Natal de Johnny Sins, ao que Kazuya concorda. Enquanto eles estão amorosos, Chizuru observa de longe, desaparecendo. E quando suas amigas a trazem de volta à realidade e a convidam para uma festa de Natal, Chizuru diz a elas que tem outros planos. Eles começam a acusá-la de ter um homem. Mas enquanto Chizuru nega, ela ainda tem Kazuya em mente. De volta para casa, Kazuya diz a Ruka que tem planos familiares durante o Natal para se distanciar dela. Mas na sua mente, ele deseja poder passá-lo com Chizuru. Ele verifica a agenda de Chizuru, mas descobre que ela está totalmente ocupada no Natal. E isso faz Kazuya começar a pensar por que ela trabalha tanto e ainda vive em um lugar ruim, apesar de não gastar muito. No dia seguinte, enquanto ele caminha pela cidade, vê Chizuru passando correndo, mais encantadora do que nunca, e ela está lá para encontrar um cara absolutamente bonito. No começo, Kazuya pensa que é apenas mais um dos clientes dela, mas depois começa a pensar o pior, que ela está em um encontro de verdade com o namorado, o que o assusta. Enquanto ele recusa a ideia em sua mente, Kazuya imagina Chizuru transando com o cara e começa a segui-los. Kazuya descobre que o nome dele é Umi, e o segue até um cinema, juntando-se a eles para assistir a um filme. Depois ele continua a segui-los, e lentamente percebe que Umi não é apenas um cliente para ela, e isso deixa Kazuya com ciúmes de vê-la tão feliz com outra pessoa. Enquanto Kazuya continua a segui-los, fica mais evidente que eles são um casal, e quando começam a falar sobre comer na casa um do outro, Kazuya imagina o pior e parte o próprio coração, lentamente entrando em contato com a dura realidade. Mais tarde, Kazuya se encontra inesperadamente ao lado de Umi no banheiro, e ouve Umi no telefone falando sobre Chizuru, com um sujeito suspeito sobre a aparência dela e suas 3 medidas, o que faz Kazuya pensar que ele está tramando algo suspeito para Chizuru. Percebendo que Chizuru está em apuros, Kazuya volta à ação e o segue, mas após se convencer de que Umi não tem boas intenções e vê-los quase se beijando, Kazuya escorrega e os confronta. Ele começa a acusar Umi de ser um pervertido que quer lamber os dedos dos pés de Chizuru e cheirar suas meias. Mas depois de algumas trocas de palavras, mesmo com toda a dor no coração, Chizuru diz a verdade de que ela é uma atriz em formação e Umi é um colega ator que está ajudando-a. Kazuya aparece com todas as provas de sua perseguição, mas tanto Umi quanto Chizuru dizem a ele que ele entendeu tudo errado. Kazuya não consegue acreditar, e quando Chizuru pergunta, ele confessa que os estava espionando desde o início e no meio do caminho ficou preocupado com a possibilidade de ela se envolver em algo suspeito. Chizuru cede, mas o chama de idiota, e enquanto ele concorda, Kazuya percebe que realmente se apaixonou por ela. De repente, Chizuru joga-lhe um presente e explica que Umi estava ajudando a escolhê-lo, e dentro está uma capa de telefone que Chizuru escolheu apenas para Kazuya. Mesmo estando nervosa, Chizuru tenta manter a compostura e diz que não é um presente, mas um símbolo de desculpas por fazê-lo lidar com Ruka sozinho. Kazuya começa a chorar como um verdadeiro homem, e diz a Chizuru que é a primeira vez que uma garota lhe dá um presente. E depois de ouvir isso, Chizuru senta-se ao lado dele enquanto a neve cai do alto para começar o Natal. Depois, as coisas melhoram. Kazuya consegue um emprego para garantir seu futuro, e ele está feliz como a única pessoa que recebe um presente de uma acompanhante, namorada. No entanto, ele lê as avaliações dela e descobre que Chizuru deu presentes a seus outros clientes, o que o desanima. Quando ele tenta fazer Chizuru parar de fazê-lo para evitar que seus clientes se apaixonem, ela se recusa, e por curiosidade, ela pergunta a Kazuya se ele ama. Enquanto isso o machuca, ele nega, e ao ouvir isso, Chizuru fica aliviada, o que machuca um pouco Kazuya. Então eles dão as mãos em público só para parecerem casais, mas Ruka aparece chateada e acusa Kazuya de traição. E depois que ele nega, Ruka o leva a um encontro de emergência que Kazuya não quer. Durante o encontro, Kazuya está pensando em Chizuru, e quando Ruka percebe, ela coloca uma venda nele e o leva a algum lugar. Após alguns minutos, ela atira, e Kazuya rapidamente percebe que está prestes a acontecer algo importante. Ao ver que está em um love hotel, Kazuya tenta fugir enquanto também está profundamente tentado. Ruka fica chateada e exige que ele explique seu verdadeiro relacionamento com Chizuru. E sem escolha, Kazuya conta a ela tudo. Ruka dá um tapa nele e diz que ele não pode continuar vivendo assim. Então, em vez de repreendê-lo, Ruka lhe dá uma alternativa, tornando-se sua verdadeira namorada. Enquanto Kazuya tenta inventar desculpas, Ruka vai direto ao ponto e diz a Kazuya para fazer sua avó feliz, fazendo um Kazuya Jr. com tê-la. Kazuya tenta fugir, e Ruka insiste que ele libere seus desejos e faça um apertado cardio com ela, mas Kazuya corre para o banheiro. Enquanto Kazuya está no banheiro tentando se segurar, Ruka vê uma mensagem no telefone de Kazuya.
Então, Kazuya sai para encontrar Ruka, mas ela já foi embora com seu coração batendo muito rápido. Meses depois, Kazuya aluga Chizuru para o ano novo, e quando Nagomi aparece, Chizuru entra em modo namorada, o que faz a velha chorar. De repente, Ruka aparece, causando um caos total e rapidamente causa uma boa impressão em Nagomi. Kazuya percebe que ela viu sua mensagem e Chizuru avisa Kazuya que ela pode revelar o segredo. Quando Nagomi pergunta, Kazuya a apresenta como amiga de Chizuru, e enquanto Chizuru tenta apoiá-lo, Ruka simplesmente diz que está namorando Kazuya, o que choca a todos e irrita Nagomi. Ela diz a todos para entrarem, assim ela pode falar com Kazuya sobre isso, e começa a abusar de Kazuya, dizendo-lhe para não começar seu próprio harém. Mas Kazuya mente para sua avó e diz que Ruka está no espectro autista e é uma mentirosa patológica que gosta de disparar. Absurdo. Nagomi acredita na sua mentira, já que não consegue ver o fracassado do seu neto conquistando 2 garotas ao mesmo tempo. Enquanto isso, quando entra no restaurante, Chizuru leva Ruka ao banheiro para ter um pouco de privacidade. E enquanto tenta fazer desculpas, Ruka traz ela à realidade e diz que fazer de Ruka a namorada verdadeira será melhor para todos, já que não é baseado em uma mentira. De repente, Ruka toca Chizuru e pergunta se ela realmente gosta de Kazuya. E quando Chizuru nega, Ruka conta a fria verdade e diz para ela comer poeira, enquanto ela se torna a verdadeira mãe do bebê de Kazuya, já que, ao contrário de Chizuru, Ruka é séria sobre ele, o que deixa Chizuru chocada. Durante a refeição, Ruka está fazendo o seu melhor para impressionar os adultos. Mas ela percebe que há algo estranho acontecendo, então ela puxa Kazuya de lado para explicar. Enquanto os adultos contam a Chizuru o que Kazuya lhes disse, Ruka não consegue acreditar que agora é rotulada como uma mentirosa patológica. Ruka não gosta de ser tratada assim, tendo que fingir ser sua amiga, e diz a Kazuya enquanto segura sua mão que ela é sua namorada. Após a refeição, eles visitam o santuário, e sem que percebam, Ruka leva Nagomi para conversar. Em particular. Justo quando Ruka está prestes a contar a verdade a Nagomi, que ela é sua verdadeira futura neta por afinidade, Nagomi pergunta a Ruka, como amiga de Chizuru, tudo sobre Chizuru, e confessa que se apaixonou por Chizuru como pessoa e potencialmente por sua futura família. Membro. Vendo isso, Ruka percebe que perdeu a batalha antes mesmo de começar. Chizuru aparece sem fôlego e Nagomi começa a mimá-la, o que deixa Ruka com ciúmes. Depois que os adultos saem, eles agradecem a Ruka por não ter revelado o feijões, mas em vez de fazer as pazes, ela declara guerra a Chizuru e diz a Kazuya que será sua verdadeira namorada, uma que Nagomi aceitará. Dias depois, Ruka junta-se a Kazuya no seu local de trabalho de karaokê para se aproximar de Chizuru, e quando ele se opõe, ela o delata para o gerente por lamber microfones usados pelos clientes após as visitas, no que o gerente acredita. Assim que as coisas parecem ruins, piora quando seus amigos aparecem, reservam uma sala de karaokê e começam a esculhambá-lo. Então, Kaede informa a Kazuya que Shun se tornou um emo que ouve Linkin Park e tuita sobre estar de coração partido e odiar mulheres. E ele pergunta a Kazuya se ele sabe algo sobre isso, o que ele secretamente sabe. Em seguida, Kazuya tenta fazer Ruka pedir desculpas a Shun por tê-lo exposto, e embora Ruka se sinta culpada, ela explica que fez isso para conquistar Kazuya, e que para Shun ela não passava de um aluguel. Então Kazuya recebe seu pagamento, e enquanto imagina gastá-lo para alugar Chizuru, percebe que isso vai irritar Ruka. Ele começa a pensar em Shun e como ele foi de certa forma responsável por fazer com que ele tivesse o coração partido. Mas então Kazuya tem uma ideia e vai até Chizuru para pedir-lhe ajuda. No dia seguinte, Shun está esperando Kazuya na frente da estação e sente ciúmes de Kazuya, que está com Chizuru. De repente, Chizuru aparece e se apresenta como uma namorada de aluguel, o que deixa Shun chocado. Chizuru pega a mão dele e o leva para um encontro. E enquanto Shun se recusa a acreditar que ela é uma namorada de aluguel, Chizuru ainda o trata ativamente como seu namorado. No entanto, Shun imagina que está sendo enganado e diz a Chizuru que vai apenas para casa. Mas depois que Chizuru usa seu olhar de cachorrinho combinado com Rise, Shun cede e a acompanha ao parque de diversões. Eles então passam o tempo como um casal de verdade, andando de montanha-russa e entrando em casas assombradas. Após algumas horas, Shun lentamente cede e, como se o deus da sabedoria o atingisse, começa a monologar sobre como os garotos são tolos por alugar mulheres deslumbrantes como Chizuru, sabendo que ela nunca irá realmente amá-los. No entanto, Chizuru diz a ele que não concorda, pois acha que os meninos, embora infantis, também são românticos, e que, embora como namorada de aluguel ela não possa dar o que uma namorada de verdade pode, ela pode pelo menos curar suas feridas e fazê-lo sentir-se melhor. Shun se rende ao ouvir suas palavras e pensa consigo mesmo como Kazuya é sortudo por ter uma garota como ela como namorada, e após hoje, ele quer uma namorada. Depois, ele agradece a Chizuru pelo encontro e revela que sabe que tanto ela quanto Kazuya fizeram isso para animá-lo após o que aconteceu com Ruka. De repente, Kazuya aparece, e percebendo o quão estranho é, Chizuru sai para dar privacidade aos rapazes. Kazuya conta a Shun toda a verdade, e em vez de ficar com raiva, Shun começa a rir da sua situação estúpida com sua avó e tal. Eles riem da solidão um do outro, já que ambos são perdedores. E Shun elogia Chizuru e diz que graças a ela, ele se divertiu e percebeu como as garotas podem ser incríveis.
Kazuya então sai depois que Chizuru volta para continuar a data. E enquanto Shun acha que Kazuya é incrível, ele também está confuso sobre por que Chizuru está disposta a fazer isso. Por curiosidade, ele pergunta a Chizuru se ela poderia amar seu próprio cliente. E ao ouvir isso, Chizuru se lembra de como Kazuya pediu que ela fizesse essa missão. Ela se lembra de como Kazuya mostrou que estava disposto a se envergonhar ao expor a verdade para seu amigo, e como ele disse a ela que uma garota como Chizuru faria qualquer homem querer uma namorada. Com um rubor na bochecha, Chizuru responde a Shun e diz que talvez possa se apaixonar por um cliente. E depois de ver como ela é brilhante, Shun pensa que ela pode gostar de Kazuya. Depois de ver que Shun voltou ao normal, Kazuya vê uma mensagem de Chizuru pedindo para se encontrarem na varanda. Então ele começa a se vestir e a arrumar seu quarto, apenas para o caso do enredo progride. Então ele a encontra, e ao contrário do que imagina, Chizuru pede a Kazuya ajuda para alugar sua Júnior, que acabou de começar a ser uma acompanhante namorada. Chizuru então pergunta sobre seu desenvolvimento com Mami, e Kazuya afirma que, embora uma vez tenha prometido fazê-la feliz, agora ele não sabe se ainda tem esse mesmo sentimento. Dias depois, a garota em questão, Sumi, uma estudante universitária normal que acha que a vida é só diversão, marshmallows e arco-íris, junta-se à namorada de aluguel e admira Chizuru. Embora seja tímida durante os encontros e tenha dificuldades em iniciar um romance, Chizuru acha que a timidez de Sumi é seu maior trunfo e que tudo o que ela precisa é ter mais confiança. Agora, Sumi encontra Kazuya e se esconde dele por timidez, e quando fala com ele, luta para dizer uma palavra. Percebendo o quão introvertida Sumi é, Kazuya toma a iniciativa. Mas enquanto ele não está olhando, Mami passa e o vê com Sumi. Então, para praticar, Kazuya pede que ela sorria e quando ela o faz, fica horrível, o que a deixa ainda mais envergonhada. Após algumas interações, Kazuya considera Sumi inadequada para ser uma namorada de aluguel, mas porque Chizuru pediu sua ajuda, ele está determinado a fazer seu... Vão para uma pista de boliche onde os rapazes babam ao ver Sumi, e após uma inspeção, Kazuya acha que ela é fofa apesar da falta de enredo. Ela lança olhares fulminantes para outros jogadores. Aprender a jogar. E quando é a vez dela, ela escorrega, pisca e faz um strike. Kazuya pergunta a Sumi por que ela trabalhou como namorada de aluguel, ao que ela responde que quer mudar e ser mais extrovertida. E depois de ouvir isso, Kazuya quer ajudá-la. Então, enquanto Kazuya vai buscar bebidas, alguns caras começam a importunar Sumi. Não querendo desapontar Chizuru, Kazuya puxa Sumi e a salva desses caras desagradáveis. Após isso, Sumi se abre mais para Kazuya, pede desculpas a ele, agradece, segura sua mão e lhe dá um sorriso que nos dará a todos um pouco de calor. Enquanto continuam o encontro, Mami o segue furtivamente. Quando comem sorvete, mesmo corando, Sumi pede a Kazuya para morder. E quando ele lambe o sorvete dela, ela lambe também de uma forma que faz a mente de Kazuya divagar de forma degenerada. Eles continuam fazendo outras atividades em que Sumi teimosamente dá o seu melhor e falha. Mas durante a patinação, eles caem um sobre o outro. E enquanto Kazuya quer beijar dele, ele de repente tem sangramentos nasais e precisa ir ao banheiro. Quando ele volta, Mami está lá com Sumi, o que o choca. E enquanto Kazuya tenta explicar quem é Sumi, ela se agarra da Kazuya como um bebê koala e afirma sua dominância para provar que é sua namorada. Então Mami pede privacidade. E depois que Sumi sai, Mami diz a Kazuya que desde que eles terminaram, mudou de um covarde para um galã que está equilibrando duas malvadas ao mesmo tempo. Mami assegura a Kazuya que seu segredo está seguro. E ela sai. Mas quando passa, Sumi vê a verdadeira Mami. Depois eles terminam o encontro. E Mami, enquanto fica corada, agradece a Kazuya pelo encontro. Kazuya diz a ela que depois de hoje, ele acredita que ela pode ser uma namorada de aluguel fofa e quieta, o que lembra Mami exatamente do que Chizuru lhe disse. Quando Kazuya sai, Mami grita o nome dele e diz que deseja encontrá-lo novamente. Enquanto isso, Mami ainda está pensando no que acabou de ver e se pergunta como Kazuya consegue ter duas garotas atrás dele. Por curiosidade, ela procura as redes sociais de Sumi, mas acaba encontrando o site das namoradas de aluguel. E lá, ela encontra algo chocante. De volta com Kazuya, ele está com os rapazes onde Kaibe informa que a avó dele está ajudando com seu site. De repente, Chizuru passa enquanto está trabalhando, e Kazuya rapidamente distrai Kaibe. De volta, em casa, Chizuru joga algumas madeiras na janela de Kazuya para conversar na varanda, e lá, ela agradece a ele pelo excelente trabalho com Sumi. De repente, Chizuru informa que quer deixar o trabalho de namorada de aluguel depois que Umi conseguiu um grande papel em sua peça. Ela pede a opinião de Kazuya, e enquanto ele se sente confuso, ele demonstra seu apoio para que Chizuru realize seu sonho de se tornar atriz. Percebendo que está chegando ao fim, Kazuya sente a necessidade de ser honesto com sua avó e se despedir de seu amor por Chizuru. Na manhã seguinte, Chizuru está pronta para seu trabalho de aluguel com um novo cliente. Mas em vez de um cara, Mami aparece como sua cliente. Enquanto isso, Kazuya é convidado para um encontro por Ruka. E depois da sua conversa com Chizuru, que quer seguir em frente na sua vida, Kazuya aceita o encontro com Ruka, que parece um petisco. Eles vão fazer compras de roupas. E embora Ruka saiba que Kazuya ainda ama Chizuru, ela diz a ele que fará o melhor para que ele a ame organicamente. Lentamente, Kazuya percebe que Ruka é uma garota incrível com muitas qualidades que qualquer homem adoraria. E depois de perceber isso, ele a leva para conversar em particular, olha intensamente e diz que quer tornar tudo oficial.
De repente, Mami e Chizuru passam por eles e entram em uma sala de karaokê, o que faz Kazuya entrar em pânico. Lá dentro, Mami dá a Chizuru a taxa de aluguel, e quando ela recusa, Mami a obriga a aceitar e explica que descobriu que ela é uma acompanhante através do site. Chizuru pergunta a Mami por que ela a reservou neste dia em particular. Mas como uma tortura doentia, Mami ignora sua pergunta, coloca uma música, se aproxima de Chizuru, entrega-lhe o microfone e diz pra ela cantar. Enquanto Chizuru está cantando, Kazuya percebe que Mami entende a verdade sobre Chizuru ser uma alugada após ver sumir com ele. Ruka aparece e fica curiosa sobre o quarto, e não querendo que ela descubra, Kazuya a tira de lá. Querendo saber, Kazuya abre um pouco a porta e escuta as duas garotas. Lá dentro, Mami elogia Chizuru por conseguir atuar como namorada de Kazuya e enganar a todos. Mas ela diz a Chizuru que quer que ela pare com o negócio de namorada de mentirinha, pois ver o sorriso falso dela ao lado de Kazuya e impedi-lo de conseguir uma namorada de verdade deixa Mami enojada. Quando Chizuru sai com Mami, Kazuya sabe que Chizuru está fazendo isso por ele. E ele precisa fazer algo. Então, ele engole água, força-se a vomitar e diz ao gerente que está doente, o que resulta em um dia de folga. Ruka tenta levá-lo ao hospital, mas Kazuya recusa a oferta e corre para fora atrás de Chizuru. Na sua cabeça, ele se culpa pelo que está acontecendo com Chizuru e quer consertar as coisas. Então, ele os alcança e se esconde para não ser pego. Mami garante a Chizuru que não contará a ninguém sobre ela. Trabalho. Mas assim que Mami está saindo, Chizuru pergunta a ela sobre seus sentimentos por Kazuya. Chizuru conta tudo o que Kazuya lhe disse sobre seus sentimentos por Mami e como ele ainda não a superou. Mas, em vez de responder, Mami pergunta a Chizuru como ela se sente sobre Kazuya depois de ser sua namorada de aluguel por um ano, potencialmente se apaixonando por ele. No entanto, Chizuru apenas diz que Kazuya é seu namorado, o que Mami entende como uma desculpa para uma resposta. Assim que Mami está prestes a sair, Chizuru se lembra da imagem de Kazuya dizendo o quanto o destrói que Mami terminou com ele. De repente, Chizuru segura Mami para impedi-la de ir embora e exige que ela dê a Kazuya uma segunda chance, pois Chizuru viu que tipo de grande homem Kazuya é. No entanto, Mami diz a Chizuru para ficar fora de seu relacionamento, e que isso é entre ela e Kazuya. Depois de tudo o que houve, Kazuya não consegue evitar chorar como um bebê, e depois que ele volta, ele espera por Chizuru na frente do quarto dela. Então, Kazuya agradece a ela pelo que fez e revela que ouviu tudo. No entanto, Chizuru pede desculpas por não conseguir arranjar uma namorada para ele, mesmo tentando o seu melhor. Ouvir suas palavras faz Kazuya ceder ainda mais e questionar por que ela está fazendo tudo isso apesar de não ser paga. E aqui, ele reconhece seu amor por ela e tudo sobre ela, do seu pior lado ao melhor. Enquanto Chizuru o aconselha a ir atrás de Ruka ou Mami, Kazuya reúne sua coragem e diz a Chizuru que ela é a única que ele quer, o que choca Chizuru tanto que aciona os créditos finais, mostrando seus melhores momentos. No entanto, quando Chizuru pede para ele explicar, Kazuya cede e diz a Chizuru que quer ela como namorada de aluguel, como o covarde que ele é. Chizuru diz para ele não ser enganador e se desculpa, pois um dia deixará de ser uma namorada de aluguel quando se tornar atriz. Kazuya deseja bons sonhos a ela, foge para o seu quarto e começa a se arrepender de quase ter se confessado para Chizuru. No entanto, depois de tudo que ele viu, está convencido de que Chizuru não tem sentimentos por ele e que um dia ele não haverá mais. Enquanto isso, Chizuru está em pânico no quarto ao lado, se perguntando o que Kazuya quis dizer quando disse que queria que ela fosse dele. Após a noite em que Kazuya quase confessou, ele agora está conflituoso, sabendo que em breve Chizuru deixará de ser uma namorada de aluguel quando se tornar atriz. Com uma bomba relógio prestes a explodir, ele pensa que deve contar a verdade para sua avó, mas ele percebe que o destino de Chizuru não está determinado, já que ela ainda não é atriz. Ele se lembra de como Chizuru lhe disse que vai fazer uma peça nos próximos dias, então Kazuya decide conferi-la. Dias depois, ele chega ao teatro onde a peça será realizada, e ali ele se convence de que está lá apenas para dar apoio moral e não para ficar empolgado como um fã. No entanto, quando entra, ele recebe um folheto e começa a vibrar ao ver o rosto de Chizuru em toda parte, exibido como uma das atrizes da peça. Kazuya então entra na sala de exibição e vê um homem idoso que o lembra de que Chizuru lhe contou que um grande diretor também está buscando talentos. E ela espera estar no próximo filme dele. Ele fica nervoso pensando na performance de Chizuru, e sem saber, Sumi também está atrás dele. Mas antes que ela diga qualquer coisa, a peça começa. Começa com uma princesa que quer ajudar o príncipe na caça, mas seu pai, o Shogun, não permite. E, a princípio, Kazuya pensa que Chizuru é a princesa. Então, um ninja aparece e revela ser Chizuru, que parece um personagem de Naruto Rule 34. Ela começa a atuar, e embora seja boa no papel, não provoca nenhuma reação do público. Mas então ela começa a lançar shurikens no palco, e acaba sendo bolinhos de peixe. O público começa a rir, o que agrada Kazuya ao ver que eles estão gostando da performance dela. Enquanto ela continua sua comédia, os espectadores riem mais, e Kazuya se junta à diversão, apreciando a atuação de nível Oscar de Chizuru. Mesmo quando os outros personagens atuam, Kazuya sabe que os olhos do público estão voltados para ela, e quando a personagem dela é aplaudida ao sair de cena, Kazuya chora junto com todos no teatro. Após o final do espetáculo, recebem uma ovação de pé, e os aplausos são ainda mais altos quando se trata de Chizuru.
Depois que todos saem, Sumi está prestes a cumprimentar Kazuya, mas quando o vê preso ao momento, ela sai sem dizer uma palavra, como nos ouvidos de Kazuya. Tudo o que ele ouve são os aplausos que sua preciosa Chizuru recebeu. Nos bastidores, Chizuru recebe elogios dos diretores da peça, e enquanto se sente esperançosa sobre conseguir um trabalho como atriz, ela ouve uma pessoa falando. Quando ela dá uma espiada, vê o diretor que ele está recrutando e a atriz que interpretou a princesa. E enquanto Chizuru acredita que é a melhor atriz, outros atores comentam que o diretor tem uma ligação com a atriz que faz a princesa, favorecendo-a. Depois de ouvir isso, apesar de ser convidada para a festa, Chizuru vai embora, ignorando o convite do Umi. Isso chateia Chizuru, pois apesar de seu duro trabalho, ela sente que ainda não é boa o suficiente. Enquanto isso, Kazuya está voltando para casa quando acidentalmente encontra a chateada Chizuru. Ela vê o folheto de seu show, e Kazuya admite que foi ao seu espetáculo. Ela diz a ele para não ser muito apegado, pois ele é apenas seu cliente, mas ele diz que ficou genuinamente impressionado com sua atuação, chamando-a de a próxima Mia Khalifa, e Chizuru fica genuinamente feliz ao ouvir seus elogios. Nesse momento, Kazuya a parabeniza por finalmente conseguir se tornar uma verdadeira atriz, deixando seu trabalho de namorada de aluguel. Mas Chizuru informa-o da verdade, que ela não conseguiu impressionar o grande diretor com sua habilidade. Enquanto Chizuru tenta se animar, dizendo como ela precisa ser melhor, Kazuya sabe que ela está machucada por dentro, e isso o faz se sentir horrível por se sentir aliviado de saber que ela ainda será uma namorada de aluguel. Chizuru expressa como sente que eles são iguais na forma como usam seu dinheiro para alcançar seus sonhos, mas Kazuya rejeita seu sentimento dizendo que, ao contrário do sonho dele, o sonho de Chizuru vale a pena lutar por ele. Ele diz a ela que continuará a alugá-la, mesmo que isso signifique que ele tenha que trabalhar só para que ela possa usar o dinheiro e chegar mais perto de seu belo sonho. Kazuya diz a ela que depois de ver o quanto ela estava disposta a lutar por seu sonho, ela merece alcançá-lo. E a única forma que ele pode ajudá-la é alugando-a. Kazuya exige que ela não desista, e isso faz com que ambos fiquem corados. Mas então ela pisa no pé dele e corre de volta. Casa. Então ela recebe uma ligação de Umi e do ator que interpreta o príncipe, que agradece a Chizuru por sua ótima atuação, facilitando a performance dos outros atores. Enquanto Chizuru responde infeliz, seu coração está desmoronando. Após a ligação, ela começa a chorar, vendo como seu trabalho árduo é desperdiçado. De repente, ela recebe uma mensagem, e nelas estão dezenas de solicitações de namorada de aluguel, tudo de Kazuya. E com as palavras de encorajamento dele ainda na cabeça, dizendo para não desistir do sonho, ela aceita os pedidos dele. Dias depois, após Kazuya terminar seu emprego de meio período, conforme prometido, ele aluga Chizuru para sair com ele. Eles se sentam em um café para o dinheiro do aluguel, mas antes que Kazuya o entregue, ela pede para ele falar. Primeiro, ela diz a ele que não deve alugar ela toda semana, e quando Kazuya pergunta o porquê, ela primeiro lembra que Mami os avisou para não se encontrarem. Antes, o que Kazuya lembra. Então, ela fala sobre Ruka, que queria tornar oficial com Kazuya, e isso o faz lembrar de quando ele pediu a Ruka para levar a sério. Dias antes, Kazuya implorou a Ruka para deixá-lo continuar alugando Chizuru, dizendo que queria apoiá-la financeiramente como o idiota que ele é. Ruka rejeita sua ideia por ciúmes, dizendo que qualquer outro cara faria isso de bom grado no lugar dele e até aplaudiria ela por dinheiro se quisesse. Mas Kazuya conta a verdade sobre a situação de Chizuru como uma atriz em dificuldades que precisa de sua apoio. Depois de ouvir as suas súplicas, Ruka, embora relutante, concorda com os termos dele com a condição de que ele a leve a um dos shows de Chizuru como um encontro, para que ela possa ver a atuação dela pessoalmente, e Kazuya fica feliz que Ruka concorda. Então Kazuya e Chizuru começam o seu encontro, mas antes de ir, Kazuya pede a ela para não agir toda fofa, mas sim ser ela mesma. Ela lhe diz que não pode, pois seu trabalho exige que ela seja a garota perfeita para ela, cliente. Mas ao ouvir isso, Kazuya usa seu truque final e diz a ela que seu jeito habitual é seu. Menina perfeita, Chizuru cede ao ouvir sua razão divina e concorda com seu pedido. Horas depois, eles terminam um encontro como de costume e Kazuya começa a duvidar de si mesmo por querer alugá-la toda semana. De repente, Chizuru se vira e diz a ele que, embora o tempo deles tenha acabado, ela ainda quer que ele passe um tempo com ela. Eles então vão a um local de beisebol onde Chizuru está rebatendo curvas, como o Prime Direct Jitter para desestressar. Ela explica que está sempre aqui quando está estressada, mas sempre chama a atenção das pessoas, então convida Kazuya para ser seu companheiro. Kazuya começa a surtar, percebendo que Chizuru o convidou para sair fora do aluguel. Mas Chizuru rapidamente desmente, dizendo que não é um encontro. Os garotos atrás começam a olhar para Chizuru, mas quando veem Kazuya, eles se afastam. Decepcionados, perguntando-se por que não conseguem conquistar uma gata enquanto um fracassado como Kazuya consegue. Kazuya vê que a cada tacada que Chizuru dá, está liberando a raiva que carrega por ter perdido o trabalho como atriz. Ele pergunta a ela se está tudo bem eles se encontrarem normalmente assim, e ela confessa que embora quisesse evitá-lo a princípio, agora quer vê-lo como igual após ver que tipo de pessoa Kazuya realmente é. De repente, Chizuru acerta um home run, pelo qual Kazuya a elogia. Ela sai, tira o capacete e pede um high five, o que deixa Kazuya nervoso. No entanto, ele corajosamente levanta a mão e Chizuru lhe dá um high five com um sorriso no rosto. Ela então convida Kazuya para outro lugar, o que o surpreende e o leva ao hospital dizendo que sua avó Sayuri quer para vê-lo. A avó começa a mimar Kazuya, tratando-o como seu futuro neto. Mas quando Chizuru lhe diz para parar de olhar para Kazuya, isso deixa Kazuya um pouco feliz ao ver Chizuru um pouco ciumenta. Chizuru então sai do quarto para buscar água para as plantas, deixando Kazuya sozinho.
E aqui, Sayuri pede a Kazuya para falar seriamente. Ela pergunta se ele viu a atuação de Chizuru e o que ele acha. Kazuya elogia a atuação de Chizuru por ser nível Oscar e também elogia o quão forte ela é como pessoa. Sayuri ri da sua declaração dizendo que Chizuru é forte e lhe conta a verdade que, no fundo, Chizuru é fraca e necessitada. Ela conta a ele a história de como Chizuru era intimidada e dorme ao lado dela à noite se sentindo solitária. Sayuri expressa sua preocupação por Chizuru, dizendo que, apesar de sua aparência forte, ela ainda é uma garota solitária e necessitada por dentro. Sayuri olha para Kazuya e implora para que ele seja a pessoa que verá e aceitará Chizuru, pelo que ela realmente é. E depois de ver o quanto Chizuru trabalhou duro e quem ela realmente é, Kazuya diz a Sayuri que ele ama Chizuru e vai amá-la pelo que ela é. Depois o casal volta para casa e, em sua mente, Kazuya está determinado a ajudar Chizuru mesmo que não seja seu namorado, para cumprir sua promessa a Sayuri. Ele deixa uma avaliação para Chizuru dizendo que ela é a melhor namorada que alguém pode pedir. Mas, de repente, ela bate na porta, o que surpreende Kazuya, e diz a ele que perdeu a chave do quarto. Kazuya começa a questionar por que ela bateu na porta dele. Mas antes mesmo de ele dar as boas-vindas, Chizuru entra, fazendo Kazuya começar a ficar nervoso. Chizuru começa a se acomodar no quarto dele, e enquanto Kazuya começa a pensar que ele tem uma chance de finalmente dar uma olhada e de ela passar a noite, ela sai para a varanda. Ela diz a ele que, como suas varandas estão conectadas, quer verificar se a janela dela está trancada, o que parte o coração de Kazuya que queria. Bochechas. Chizuru chega ao corrimão e Kazuya começa a ceder ao vê-la tentando passar para o outro lado como uma meia-irmã presa. Enquanto ela luta, ele pensa em ajudá-la, mas não sabe onde tocar. De repente, Chizuru escorrega e Kazuya instintivamente agarra seus bolinhos de arroz para impedir que ela caia, fazendo com que ela imita sons felizes que até os vizinhos podem ouvir. Ela consegue ver que sua janela está trancada e exige que Kazuya solte. Mas quando ele tenta, ela quase cai, então Kazuya a puxa de volta, fazendo com que ele acabe em cima dela. Com seus corpos próximos, Kazuya começa a pensar que ela vai lançá-lo para a lua, enquanto tenta evitar que o sangue corra para baixo. Mas, em vez disso, Chizuru calmamente pede que ele saia de cima dela. De repente, alguém bate na porta e quando Kazuya verifica, é Mami. Eles começam a entrar em pânico e Kazuya explica que não convidou Mami para uma situação a três com Kazuya e Chizuru. De repente, Mami percebe que a porta não está trancada e Kazuya se lembra como sua cabeça distraída esqueceu de trancá-la após deixar Chizuru entrar. Ele rapidamente esconde Chizuru em seus sapatos e eles se agacham bem ao lado da porta. Mami começa a chamá-lo, mas sem resposta, e ela só vê que Kazuya é um idiota por esquecer de trancar a porta antes de sair. Depois que Mami vai embora, eles ambos respiram aliviados. Mas no caminho de volta, Mami é atingida por algo em sua mente. Ela se lembra de ter visto uma bolsa feminina no quarto de Kazuya e se vira com a morte nos olhos. Enquanto isso, Kazuya e Chizuru estão esperando Mami ir embora, e enquanto Kazuya quer que Chizuru passe a noite, Chizuru quer verificar do lado de fora. Eles verificam para ver que Mami não está presente, e que o senhorio voltou para que Chizuru possa pedir uma nova chave. Antes de Chizuru sair, Kazuya começa a pensar no que Sayuri lhe disse, e reúne coragem para dizer a Chizuru que, se algum dia precisasse de ajuda e não pudesse pedir aos amigos ou aos pais, ela sempre poderia contar com ele. Chizuru se vira e confessa que seus pais não estão mais lá, onde seu pai saiu para comprar leite, e tanto sua mãe quanto seu avô saíram para jogar basquete com Kobe, deixando sua avó como sua única família. Depois de ouvir sua confissão, Kazuya não sabe o que dizer, então ele começa a falar sobre si mesmo. Kazuya conta a ela sobre sua família, onde ninguém morreu, como sua avó herdou a loja para ele administrar no futuro, e como ela o mimava desde pequeno para que ele pudesse ser seu sucessor. Chizuru pergunta se ele está apenas se gabando e Kazuya diz que não está, e que o que ele queria dizer é que apesar das dificuldades de Chizuru na vida, ela vive e trabalha mais duro do que ele, e merece uma vida melhor do que ele. Kazuya expressa sua admiração por ela e diz que depois de ver quão incrível ela é como atriz, ele quer vê-la ter sucesso e ficar ao lado dela para sempre. Ele rapidamente percebe o quão estranho ele soou, mas Chizuru diz a ele que ele pode ficar ao lado dela para sempre, desde que a pague para ser sua namorada de aluguel. A visão dela se afastando fica com Kazuya até o dia seguinte. E ele encontra Chizuru na escola. Ele percebe que deve agir como estranhos com ela. Mas ao contrário de antes, Chizuru abre a palma da mão sinalizando um cumprimento e Kazuya vai embora na ponta dos pés como o homem mais feliz do mundo. Mas, atrás dele, Mami o está seguindo. Mais tarde, enquanto copia alguns documentos, Kazuya continua imaginando Chizuru nos papéis, mas de repente percebe algo. Ele pensa que, no fundo, Chizuru sabe que ele a ama e que ela pode sempre denunciá-lo para sua agência para cortar todos os contatos com ele por causa dos sentimentos dele. Então, ele se pergunta por que Chizuru continua sendo gentil com ele, apesar de seus sentimentos por ela. De repente, Mami aparece, surpreendendo Kazuya, e ela pede um momento com ele. Eles então conversam em uma sala de aula vazia, e Mami diz a Kazuya que sabe que Chizuru é uma namorada de aluguel e que ele a contratou antes. Kazuya entra em pânico, esperando plenamente que Mami o repreenda. Chama ele de virgem fracassado que não consegue conquistar uma gata. Mas, em vez de fazer tudo isso, ela pergunta se ele alugou Chizuru porque ela terminou com ele. Kazuya sabe que é a verdade, mas em vez de admitir, ele diz a ela que foi só uma vez e que alugou Chizuru apenas para
pesquisa. Ele pede desculpas por mentir pra ela e pra todos, fazendo-os pensar que ele está namorando Chizuru, mas depois de ver como ele reage, Mami pergunta se ele ama Chizuru. Kazuya sabe que ama, mas mente dizendo que não tem sentimentos, o que faz Mami se sentir aliviado. Ela então sai após a conversa e Kazuya fica aliviado por não ter sido repreendido e exposto por Mami. No entanto, fora da sala de aula, Mami sabe a verdade que Kazuya mentiu e, em seu coração, chama-o de perdedor por ciúmes e se lembra da bolsa que viu. Mas de repente, ela vê Kibi e o chama. Mais tarde, Kazuya encontra Ruka, que quer cozinhar para ele em sua casa. E antes de Kazuya recusar seu avanço, ela pede para ele ir às compras com ela. Então eles começam a comprar ingredientes. E quando Kazuya vê que Ruka está comprando carne de tartaruga, ele pergunta o que ela está fazendo e ela diz que está fazendo um curry. No lugar de Kazuya, Ruka tranca a porta, o que confunde Kazuya, e explica que é para a segurança deles. Ela então começa a cozinhar e diz a Kazuya para se sentar e apenas observá-la movimentando-se na cozinha. No entanto, ela lhe entrega uma cerveja e Kazuya sabe que ela quer que ele fique bêbado. Então ele recusa a oferta. Mas em vez de guardar a cerveja, Ruka coloca a cerveja no curry dizendo que isso adiciona sabor. Kazuya se aproxima dela para ver a receita e procura na internet para descobrir que curry de tartaruga existe, o que o surpreende. Kazuya percebe que deveria ser mais grato pelo que Ruka está fazendo, e ela expressa seus sentimentos, dizendo que finalmente pode sentir como é cozinhar para um namorado. Depois de cozinhar, eles comem o curry juntos também, o que Kazuya aprecia, e depois assistem a um filme juntos, onde Kazuya está tendo dificuldade para se concentrar no filme. Ela então começa a enviar mensagens, e quando Kazuya espreita, vê que ela está planejando passar a noite, o que Kazuya é contra. Ruka expressa seus frustração, dizendo que depois de deixá-lo sair em encontros com Chizuru, ele deveria deixá-la passar a noite como namorada dele. Kazuya tenta expulsá-la, mas lá fora está tudo chovendo, e quando ele chega na previsão do tempo, há um tornado por perto, então Ruka não pode ir embora. Ela sorri e toma um banho no lugar dele, e depois de sair, Kazuya vê que ela está usando a camiseta dele sem calças, um visual com o qual qualquer homem ficaria maravilhado. Ele se esforça para se concentrar e diz a ela para vestir calças, mas ela se recusa caso Kazuya queira algo rápido. Ruka começa a falar em voz alta, mas Kazuya a interrompe dizendo que Chizuru pode ouvi-los, o que faz Ruka chorar de ciúmes. No entanto, ela continua a falar mais alto, dizendo como vão aplaudir a noite toda para que Chizuru os ouça. Então Kazuya a empurra para baixo para pará-la, mas ao fazer isso, ele sente o corpo dela perto dele. Ruka garante a Kazuya que ela não vai brincar com ele sem que ele saiba, mas adoraria que ele fizesse o primeiro. Depois de ouvir isso, Kazuya vai tomar um banho e lá ele se imagina dando a Ruka seu material genético, e por causa disso, Kazuya se alivia no banheiro. Depois do banho, Ruka percebe que Kazuya parece estranho e pergunta se ele se aliviou no banheiro por causa dela, mas Kazuya nega tudo. Então ela mostra a ele o TikTok dela, que tem milhares de curtidas. E Kazuya sabe que, porque Ruka é fofa, os Simpsons se juntam em volta dela como tubarões em volta de sangue. De repente, ela deixa cair acidentalmente um preservativo, e enquanto ambos começam a entrar em pânico, Ruka se explica, dizendo que comprou apenas por precaução. Kazuya rapidamente apaga a luz e vai dormir na cozinha, deixando Ruka sozinha para dormir na sua cama. Aquela noite, Kazuya tem dificuldade para dormir após o que acabou de acontecer, mas então ele sente uma sensação nas costas e percebe que Ruka está deitada atrás dele, tentando-a soltar sua anaconda. Ela começa a chamá-lo ficando mais agressiva, e Kazuya chega mais perto de seus limites, imaginando o Nirvana que pode alcançar através do adorável plano de Ruka. Buraco. No entanto, ele vê a capa de telefone que Chizuru lhe comprou, e isso o traz de volta. Atrás dele, Ruka lhe diz que, embora saiba que não é Chizuru, a magoa saber que Kazuya não se sente atraído por ela. De repente, Kazuya fica por cima dela e a uma curta distância, ele diz a verdade que Ruka é extremamente atraente para dizer a ele que o ama o deixa muito feliz. No entanto, Kazuya revela que se ele fizer sexo com ela, não será por amor, mas por luxúria. E implora para Ruka ir embora antes que ele misture os melões dela. Nesse momento, Ruka se afasta e dorme sozinha. Mas, em vez de ficar chateada, ela se sente feliz por saber que Kazuya a vê como atraente.